Yang-Shi usa sua habilidade de roubar poderes e passa a ser o líder de uma organização multidimensional. Seu objetivo é destruir os delinquentes que machucaram sua irmã. Usando força e estratégia, ele já tem 999 poderes em seu bolso. A história começa com uma menina chamada Fei Fei sendo atingida por uma luz brilhante muito poderosa. Depois disso a cena muda para a enfermaria de terapia intensiva onde a menina já estava deitada. Essa garota é irmã do nosso protagonista Yang-Shi. Inclusive ele estava sentado ao lado dela acariciando seus cabelos. Yang diz que ela sempre gostou de ir contra ele, mas agora ela nem reage às suas provocações. Ele acrescentou que estava escondendo algo de Fei Fei e de sua família. A verdade é que ela não é a única que despertou habilidades. Ele também despertou. Nesse momento uma luz azul começou a brilhar acima de sua cabeça e Yang diz que sua habilidade é roubar as habilidades dos outros. Logo uma bola azul foi formada acima da cabeça da menina e sua habilidade foi roubada. O nome era explosão mental e esse poder pode enviar uma carga mental atacando inimigos. O protagonista pensa que embora a habilidade seja fraca, essa habilidade de sua irmã tem um significado especial. Se sua habilidade fosse mais forte, Fei Fei não teria se transformado em uma estátua de gelo. O protagonista lembra que o ataque à sua irmã foi dado como acidental, mas a distância de Fei Fei para o agressor era bem longe. Nesse momento seus pensamentos foram interrompidos por gritos de fora. Alguém estava gritando que tinha um assassino e logo a voz de outra pessoa foi ouvida. O homem que foi acusado respondeu que é impossível controlar tudo de uma vez e infelizmente Fei Fei estava naquela loja de conveniência. Ele acrescentou que também não queria que isso acontecesse, mas heróis não são deuses. Além disso, eles já estão tentando o seu melhor para lutar contra monstros. Por isso, às vezes, eles podem acidentalmente ferir outras pessoas enquanto luta contra monstros. Estas palavras foram ditas por um advogado e à sua frente estavam os pais do protagonista. O pai de Fei Fei gritou que não queria esses documentos e disse para ele levar esse dinheiro sujo. Em seguida, jogou tudo no chão, mas então o protagonista inesperadamente apareceu e pegou esses documentos. O pai ficou indignado dizendo que Yang queria trocar a vida de Fei Fei por esse dinheiro. O prota, colocando as mãos em seu ombro, disse que infelizmente a irmã está em estado vegetativo e eles precisam de dinheiro para fornecer a ela tudo o que ela precisa. Seu pai ficou chocado com suas palavras, mas percebeu que ele estava certo. Então ele não teve escolha a não ser abraçar silenciosamente sua esposa enquanto chorava. O protagonista virou para o advogado e disse que tinha uma condição adicional. Ele quer que o herói que prejudicou sua irmã peça desculpas à sua família. O nome do herói é Bing Xuan. O advogado ficou um pouco perplexo e perguntou se poderia pedir desculpas no lugar de Bing. Ele acrescentou que a companhia Kunlun também fará um pedido oficial de desculpas. Yang obviamente disse que queria que o herói pedisse desculpas pessoalmente à irmã. O advogado começou a tagarelar dizendo que Yang deve saber que a agenda de um herói de ranking está muito cheia. O cara continua falando que Bing Xuan gostaria de pedir desculpas pessoalmente, mas ele está muito ocupado lutando e não poderá vir. Então explicou que os familiares de Bing estão dispostos a pagar mais 100 mil como compensação. Yang sorriu e entregou os documentos para o advogado dizendo que já havia assinado. O advogado agradeceu a compreensão. Após sair do hospital, o homem ligou para o cliente dizendo que resolveu tudo, só teve que acrescentar mais 100 mil como compensação. Do outro lado da linha, um jovem sentado respondeu que 100 mil não era tanto e elogiou o advogado Wang. Em seguida acrescentou que diria à secretária para lhe enviar dinheiro. Após a conversa, o advogado sorriu sorrateiramente e disse que os heróis gostam de trapacear. Ele fala que seria perfeito se também pudesse despertar sua habilidade. Depois disso vemos o protagonista novamente conversando com a irmã. Ele pede a Fei Fei para não culpá-lo por assinar o contrato, afinal a situação familiar deles não é muito boa no momento. Mas acrescentou que investigaria a fundo tal acidente que aconteceu com ela porque ele não acreditava que tudo isso não era intencional. Ele fala que alguns despertados não são dignos de serem chamados de heróis e ele mudará este mundo. Em seguida vemos uma biografia do nosso herói. Ele se chama Yang-Shi e é um jornalista estagiário. A pessoa que foi prejudicada involuntariamente por um caçador ranquia foi sua irmã Yang Fei Fei. Depois disso ele saiu da casa dos seus pais e se mudou para o distrito Ming. Nesse momento Yang entrou em um apartamento em que havia duas meninas. A loira se chama Jin Lan e sua amiga é Xiao Wai. As meninas logo cumprimentam um novo colega de quarto e Lan avisa que tem mais uma garota, só que ela ainda não chegou. Em seguida Lan pergunta como é o nome dele. Yang respondeu secamente o nome dele. Lan perguntou animada se eles poderiam comemorar agora já que normalmente todos vão trabalhar e raramente vão ter tempo.
Xiao disse que precisa estudar para um exame e estará na biblioteca esta noite, então eles poderiam comemorar agora. Nesse momento o protagonista se virou e foi para o quarto dizendo que isso não era necessário, ele também acabou de chegar e estava um pouco cansado. Então gostaria de descansar. As meninas ficaram um pouco perplexas com a frieza dele. Yang entrando em seu quarto e imediatamente caiu na cama. Em seguida, pegando seu telefone, ele disse que agora os vídeos de heróis lutando contra monstros se tornaram muito populares. Além disso, também tinha vídeos com explicações de habilidades. Nesse momento, Yang olha um desenho de um buraco negro no céu no telefone. Ele pensou que não se lembrava exatamente quando começou, mas portais escuros de repente começaram a aparecer em todo o mundo, e monstros chegaram através desses portais. Os civis só poderiam parar esses monstros graças aos donos de habilidades e esses detentores de habilidades foram chamados de heróis. Uma lei sobre habilidades foi adotada para evitar que os caçadores usem sua habilidade para o mal. De acordo com ela, apenas os caçadores que passem no teste receberam um certificado de herói e poderiam usar sua habilidade. Nesse momento, Yang assiste um vídeo de quando Fei Fei foi atingida, mas até o momento não encontrou nada suspeito. Yang fala que amanhã deve estudar esse vídeo novamente. O relógio no telefone mostrava 2:30 da madrugada. Nesse momento, Yang andava pelo corredor segurando sua pasta de dente. Ele ouviu que uma das garotas gritou que era tão tarde e que ela tinha muito trabalho para amanhã. Enquanto Yang estava ouvindo os gritos com aborrecimento, ele viu uma garota encostada na parede mal se levantando. Pelo olhar dela dava para entender que ela era bonita. Yang pensou que ela era a última vizinha. A menina mal abriu os olhos e pediu para usar o banheiro antes. Ela se inclinou sobre o vaso sanitário e começou a vomitar enquanto o prota estava apenas observando. De repente a garota adormeceu. O protagonista sacudiu a menina um pouco pelos ombros e perguntou se ela estava bem, mas ela não respondeu às palavras dele. Yang se perguntava se ele deveria ajudá-la. Em sua opinião, um homem não deveria se aproximar muito de uma garota em tal estado. Então ele decidiu pedir ajuda às outras garotas e bateu na porta de uma delas. Lan saiu bocejando e perguntou o que aconteceu e por que ele não estava dormindo. O protagonista pediu desculpas e disse que tem uma garota muito bêbada no banheiro. Então pediu ajuda já que ela é uma mulher. De qualquer forma, não é aceitável para um homem como ele ajudá-la nisso. Mas a loira disse para deixá-la lá porque essa não é a primeira vez. Além disso, Lan fala que tem que ir trabalhar cedo amanhã e dá boa noite. Ela fechou a porta atrás dela e Yang não teve escolha a não ser ajudá-la. Ao se aproximar da menina, ele perguntou se ela poderia se levantar, mas a garota ainda estava desmaiada e não reagiu às palavras dele. O prota pediu desculpas antecipadamente e a deitou no sofá. Mas então um sinal apareceu na frente dele onde estava escrito que a capacidade de reiniciar o cérebro foi detectada. Yang ficou surpreso que essa garota tinha habilidade. A habilidade se chamava Reinicialização Cerebral e era de Rank F. A descrição explica que esse poder coloca o cérebro em um estado de reinicialização por um curto período de tempo, aumentando significativamente as habilidades computacionais do cérebro. A habilidade tem um ótimo potencial, mas a dona não sabe que tem esse poder. O protagonista acredita que essa garota poderia pensar que é muito inteligente. Se ela estudar bem, pode se tornar a melhor. Mas logo em seguida Yang usou sua habilidade e roubou o poder da menina. Ele diz que no futuro de alguma forma compensaria por isso. Yang se perguntou como sério o impacto dessa habilidade junto com a habilidade da Fei Fei. Como a reinicialização cerebral e o ataque mental se referem a habilidades mentais, ele quer combiná-las. Então segurou duas bolas com habilidades em suas mãos e combinou as bolas para se tornar uma só. Nesse momento a bola mudou para a cor laranja e a habilidade passou a se chamar Super Cérebro. Seu rank era D. A descrição diz que quando a explosão mental é usada, o cérebro será encorpado e envia ataques mentais, além de um aumento significativo na capacidade de calcular e deduzir a variação. É uma faca de 2 gumes e precisa ser usado com sabedoria. O protagonista avaliou sua capacidade e pensou que talvez agora pudesse encontrar algumas pistas no vídeo do incidente em que Fei Fei foi ferida. De manhã, enquanto ele dormia, alguém bateu em seu quarto. Yang foi até a porta e abriu perguntando quem era. Foi então que nosso garoto viu a menina que ele ajudou ontem. Ela agradeceu a ajuda e devolveu seu casaco. A garota se apresentou como Lin Naixue. O protagonista achava que aquela menina parecia muito inocente. Depois de pegar o casaco, ele disse que apenas deu uma mãozinha e também se apresentou. Yang então lembrou de que havia roubado sua habilidade ontem à noite, embora ela nem
soubesse que tinha habilidade. Nesse momento ele perguntou se ela estava se sentindo bem. A garota respondeu que estava tudo bem e já estava acostumada, então não havia necessidade de se preocupar. De repente um cara entrou na casa e logo viu uma garota ao lado do prota. Ele ficou muito surpreso e imediatamente exclamou que Yang havia encontrado alguém pelas suas costas. O protagonista respondeu que era apenas uma colega de quarto. Aquele cara ficou simplesmente atordoado e notou que agiu impulsivamente demais. Então ele arrumou o cabelo e se apresentou à garota como Fan Pen. Ele explica que é amigo do protagonista. Ambos apertaram as mãos e aí o cara disse que sua habilidade é a capacidade de tirar fotos e gravar vídeos com as próprias mãos. Então se Lin quiser tirar algumas fotos bonitas ela pode recorrer a ele. Nesse momento Yan o interrompeu dizendo que Pen está aqui para levá-lo para a empresa. Depois disso a cena muda para um computador onde havia aquele vídeo em que Fei Fei é machucada depois que o herói atacou o monstro. Nesse momento Yang ativa sua habilidade de dedução e começou a assistir de perto. Enquanto assistia ao vídeo ele notou que o herói fez um movimento estranho. De repente seu amigo veio por trás e alegremente perguntou por que ele não estava interessado em flertar com garotas, especialmente com uma garota tão bonita como Lin. Pen diz que fará isso por ele então. O protagonista respondeu que elas eram apenas vizinhas e pediu que ele não exagerasse. O cara riu dizendo que passar de colegas de apartamento para companheiras de cama é muito fácil. Inclusive ele poderia ensiná-lo se Yang não soubesse como fazer. Nesse momento a conversa deles foi interrompida por um grito. Alguém gritou que um monstro apareceu. Os caras olhando pela janela viram um monstro água-viva de olho único. Ele parecia mais um polvo algumas vezes maior e mais assustador. De repente o monstro começou a atacar as pessoas. Alguém relata que há um desastre de grau B e pediu para as pessoas irem ao abrigo mais próximo enquanto os heróis estavam a caminho. Nesse momento o monstro destruiu tudo que estava à sua frente. No caminho apareceu um herói que estava usando uma camuflagem especial. Ele orgulhosamente disse que o picante não vai permitir que nada aconteça com a cidade. Todos os moradores ficaram encantados em dizer que o herói veio para salvá-los. Pen assistindo isso disse que o assassino de um olho não só tem forte defesa, mas também tem uma habilidade corpo a corpo brutal. Com essa combinação de ataques talvez haja a chance do herói picante perder. Em seguida ele perguntou o que Yang achava disso. Mas olhando para o lado ele não encontrou o amigo. Pen sorriu e disse que ia gravar logo e ganhar sua comissão. Nesse momento acompanhado o herói picante foi recebido pela heroína borboleta de chama. Ela pergunta se ele precisava de ajuda. O herói disse que ela chegou na hora certa. Eles foram gravados ao vivo em frente enquanto estavam lutando. Nesse momento dois homens estavam sentados. O primeiro diretor é Gui e o outro é Huang. O primeiro fala que o herói picante era egoísta e arrogante quando começou. Huang perguntou ao diretor por que ele estava lhe dando essa revisão. O mesmo respondeu que para picante ativar sua habilidade ele precisa comer uma tigela de macarrão picante e azedo. Então ele geralmente aparece depois que os outros heróis já esgotaram o monstro. Huang sorriu e disse que, como esperado do diretor Gui, ele sempre divulga informações que outras pessoas não sabem. O diretor tossiu sem jeito e disse para parar de falar e continuar assistindo a transmissão ao vivo da batalha. Nesse momento o herói picante acertou o monstro na cabeça. A heroína disse para ele se afastar e com a ajuda de sua habilidade ela acertou o monstro. Por causa da força de sua habilidade o monstro começou a queimar. Alguém no estúdio disse que a vida desse monstro estava chegando ao fim, mas o diretor Gui rejeitou essa informação. Huang se surpreendeu e perguntou por que ele pensava assim. O diretor Gui respondeu que os monstros também são inteligentes. Ele nunca viu um único sinal de enfraquecimento neste monstro. Nesse momento o monstro saiu na frente dos heróis sem qualquer dano. O herói disse que esse monstro evoluiu e agora seu corpo tem um escudo resistente ao fogo. A garota perguntou se ele ainda poderia aguentar mais porque levará algum tempo até que os outros heróis cheguem. Nesse momento o herói picante se lembrou de uma conversa que teve. Um homem sentado em um escritório escuro lhe disse que já havia entrado no ponto mais estreito de sua carreira como herói profissional. Por isso se Picante quer romper e se tornar uma das estrelas mais famosas da empresa, então ele não deve permitir mais perdas. Se ele falhar a empresa direcionará seus recursos para heróis mais jovens. Nesse momento o herói lembra que poderia perder seu cargo sênior na empresa. Ele não podia permitir isso. De repente o protagonista desceu e ficou observando os dois heróis. Ele viu que esse herói picante engoliu algum tipo de pílula azul. De repente a companheira do herói foi agarrada por um monstro com seus tentáculos.
Ela gritou e pediu ajuda. Na transmissão ao vivo eles mostraram como a heroína foi agarrada por um monstro com tentáculos e todos os comentários escreveram para alguém para salvar sua heroína e ridicularizaram o super-herói Picante. Afinal sua força só parecia ser suficiente por 15 minutos. Quando o monstro aproximou a garota de sua boca, alguém esfaqueou seus tentáculos. Era o super-herói Picante. Juan ficou feliz que o Cera poderia aguentar sua forma de combate por mais de 15 minutos e desta vez ele estava mais forte do que antes. O diretor Gui diz que isso foi muito inesperado e queria acrescentar algo. Mas Juan o interrompeu informando que o monstro está atacando nossos heróis. Nesse momento o monstro com seus tentáculos começou a atacar o herói Picante, mas ele foi capaz de avançar ativando seu poder afiado e saciado. Esse golpe transformou o corpo do monstro em uma verdadeira bagunça, mas então o efeito das pílulas azuis deu o oposto efeito colateral. Picante caiu no chão tossindo líquido vermelho enquanto a heroína queria ajudá-lo. Ela viu na frente dela o rosto do herói ficando azul e assustador. A garota imediatamente ficou assustada e perguntou o que estava acontecendo com ele. O herói por sua vez pensou que deveria controlar tudo isso e se conter com todas as suas forças. Ele sorriu e disse que estava tudo bem e só usou muita força. A garota respondeu que ele havia assustado ela demais. Todas as pessoas começaram a aplaudi-los dizendo que eles são verdadeiros heróis e que os amavam. Ian estava assistindo todo esse tempo e quando ele viu que tinha acabado disse que deveria preparar a notícia. Em seguida, olhando para o lado do cadáver do monstro, ele viu que um pequeno clone da água viva saindo de dentro do monstro. Nesse momento o monstro viu e começou a se mover em sua direção. Ian achava que a defesa física e elementar desse monstro era muito alta, então talvez um ataque mental fosse seu ponto fraco. Enquanto isso o monstro, por sua vez, disse em sua própria língua que destruiria o herói Picante assim que conseguir encontrar um hospedeiro que absorva sua energia suficiente. Assim que o monstro viu ele pensou que o garoto parecia apetitoso e o escolheu como seu mestre. O protagonista virou calmamente e disse que sua habilidade agora seria dele. Ativando sua habilidade, ele foi capaz de nocautear o clone do monstro. De repente a garota heroína notou algo e pensou que alguém estava usando a habilidade. O protagonista fala que esse clone era fraco demais. Em seguida Yang começou a extrair sua habilidade. Era uma habilidade de classe B. O nome era escudo resistente ao fogo e a descrição explica que a imunidade é para ataques do elemento fogo abaixo do rank B. Com um aumento significativo em resistência física, essa habilidade é muito útil para tanques. O protagonista começou a ser coberto por algum tipo de vapor de fogo azul e ele pensou que esse escudo invisível cobre todo o seu corpo. Ele disse que não importa o quão forte as habilidades, sempre terá um ponto fraco. Esta frase é popular no mundo todo, mas o protagonista acredita que não funciona para ele. De repente a heroína apareceu e gritou perguntando quem está aqui. Yang foi capaz de se esconder a tempo e pensou que ainda não é a hora deles descobrirem sobre ele. A menina desceu e disse que era estranho porque ela sentiu uma explosão acentuada de energia psíquica aqui. Em seguida um homem com uma máscara de pássaro saiu das sombras. Perguntou se ela estava procurando por ele. A garota perguntou se ele havia usado sua habilidade e ele respondeu positivamente. A menina perguntou se ele também era um herói e acrescentou que não se lembrava de tê-lo visto antes. O cara entregou o clone do monstro e disse que ele não era um herói, mas apenas um transeunte que a ajudou. A garota ficou surpresa ao ver um clone de monstro e se perguntou como ele poderia acabar com um monstro tão forte e perigoso, ainda sem ser um herói. A heroína diz que ele não deve usar suas habilidades sem permissão. Depois de pedir perdão, o protagonista queria ir embora, mas a garota bloqueou seu caminho dizendo que ele havia usado ilegalmente sua habilidade e que ele teria que segui-la até a associação do herói. Ele questionou se ela achava que poderia pará-lo. A menina ficou um pouco confusa, mas se recompôs e imediatamente começou a atacar dizendo que suas ações eram contrárias à lei. Então fala que de acordo com a lei ela tem o direito de agir contra ele. O protagonista respondeu que não é assim que os heróis devem agir com pessoas comuns. Em seguida agarrou a heroína borboleta de fogo e disse que agora é a vez dele atacar. A menina ficou muito assustada e pediu perdão rapidamente voando para longe dali. O protagonista por sua vez começou a refletir que a imagem de hoje do super-herói Picante comendo a pílula azul era semelhante ao vídeo do herói que machucou sua irmã. Ian garantiu a si mesmo que definitivamente descobriria toda a verdade. Depois de algum tempo a noite chegou e nosso garoto foi para a casa de metrô. Enquanto estava sentado no metrô ele refletiu que agora deve parar de coletar habilidades e se concentrar em desenvolver a reinicialização cerebral. Ele também precisa encontrar informações sobre a pílula azul.
Yang pensava quando de repente um rapaz passou por ele. Nesse momento o protagonista olhou para o lado e notou que sua mochila havia sumido, então ele começou a se virar em todas as direções procurando sua mochila e percebeu que o cara que passou por ele conseguiu roubar sua mochila. Nesse momento Yang olhou em todas as direções mas não viu nada. Ele se perguntou como o cara poderia desaparecer se eles ainda não tinham chegado à estação. Yang concluiu que ele não poderia estar longe. De repente nosso garoto se perguntou se esse ladrão tem a capacidade de invisibilidade. De repente ele sentiu um cheiro e começou a ativar sua capacidade de aprimoramento dos sentidos. Quando olhou para o lado Yang viu um cara de terno com sua mochila. Foi aí que ele percebeu que não era invisibilidade, era a capacidade de mudar sua aparência. Então Yang sorriu dizendo que essa habilidade veio sozinha parar em suas mãos. Ela é muito útil. Enquanto isso o cara que roubou a mochila foi para sua casa sem suspeitar de nada. Yang o perseguiu. O ladrão estava de muito bom humor porque hoje conseguiu pegar uma grande colheita, mas não conseguia entender porque sentia uma aura assustadora. Então ele se virou e viu Yang acenando para ele. O cara não entendeu como Yang conseguiu reconhecê-lo e quando começou a perseguir, de repente ele começou a correr e conseguiu entrar no banheiro público. O protagonista correndo atrás dele perguntou sarcasticamente se o cara realmente usou os truques das classes médias. Yang, sem ouvir resposta, foi procurar no banheiro feminino. Yang disse para o ladrão sair porque ele sabe que o cara está aqui. Logo do outro lado da porta gritaram acusando Yang de ser um sem vergonha. Nesse momento o protagonista resolveu acabar com a brincadeira e chutou a porta com o pé. Ele logo viu uma garota meio feia que começou a jogar coisas diferentes gritando que existe um importunador no banheiro feminino. Yang disse que sua habilidade é muito incomum porque o ladrão até mudou sua voz. O cara imediatamente pediu perdão e disse que foi a primeira vez que roubou alguém. O protagonista acrescentou que sua habilidade infelizmente não pode mudar seu corpo e aparência. Nesse momento o ladrão devolveu a mochila ao dono. Yang perguntou melancolicamente se ele tinha olhado para dentro. O cara gaguejou dizendo que não abriu. O protagonista ajustou os óculos e disse que o deixaria encontrar um emprego normal no futuro e ser uma boa pessoa. O rapaz agradeceu a misericórdia e disse que não roubaria mais. Yang disse que iria poupá-lo e ativando sua habilidade extraiu o poder de disfarce. O protagonista lembrou que prometeu a si mesmo que não coletaria mais habilidades, mas ainda assim não conseguiu resistir a tal tentação. Esta habilidade incluía habilidades de classificação F. O nome é disfarce e a descrição explica que ele pode mudar de roupa com um movimento de mão. O garoto também tem um espaço de armazenamento. A voz e a aparência podem ser predominantemente alteradas combinando com o que está mais de acordo com a roupa escolhida. Nesse momento Yang usa essa habilidade e suas roupas mudaram para um terno preto. Ele pensou que era uma habilidade muito conveniente e útil. Do lado de fora havia dois policiais. Eles disseram que haviam recebido alguns relatos da população que alguém estava gritando no banheiro feminino. Yang respondeu que tinha ouvido e visto um cara disfarçado entrar lá dentro se comportando de forma suspeita. A polícia imediatamente foi lá e tirou o ladrão ainda desacordado. O protagonista disse a si mesmo que algumas pessoas com habilidades não merecem suas próprias habilidades e ele definitivamente vai consertar isso. Uma semana depois vemos Yang saindo de um táxi. Pen o cumprimentou com um sorriso e Yang perguntou o que ele queria dizer tanto para chamá-lo até aqui. O amigo colocou o braço em volta de seus ombros e disse para adivinhar quem ele tinha acabado de ver em um clube. Quando perguntado quem, Pen respondeu que era sua namorada Lin. Ela trabalhava lá como dançarina de pole dance. Yang olhou para ele com desprezo e disse que ela não era sua namorada. Em seguida perguntou por que Pen estava lhe dizendo isso. O amigo disse irritado para ele parar de fingir na frente dele. Afinal ele agora vai ver por si mesmo e entender tudo. Quando eles entraram o protagonista viu a garota dançando. Lin imediatamente viu que Yang estava aqui e se perguntou o que ele estava fazendo. Nesse momento Yang e seu amigo estavam sentados em uma cadeira e bebendo. Pen olhou para o prota sorriu dizendo que ele estava em seu território hoje. Em seguida chamou 3 garotas para eles. Pen as apresentou como Cici, Tian e Pão. O amigo fala que elas eram irmãzinhas maravilhosas e apresentou o Yang na frente delas. As meninas imediatamente se sentaram ao lado dele e começaram a dizer que o protagonista era muito bonito. Na cabine ao lado um cara bateu forte com a bebida na mesa e disse que teve azar hoje. Se seu irmão não tivesse levado sua McLaren, ele não teria perdido para aquele maldito perdedor. Havia 2 meninas sentadas ao lado dele e mais algumas estavam sentadas do outro lado da cadeira. Um cara de cabelos ruivos disse que o amigo só perdeu uma corrida e só precisa aceitar isso em vez de colocar a culpa no carro. Esse cara se chamava Wu e o homem que reclamou se chamava Liu.
Nesse momento Liu ri. Diz que Wu não pode ficar só ao lado do pai dele enquanto é seu guarda-costas. Em seguida Liu perguntou ao seu guarda-costas se ele ia realmente ficar calado. Wu respondeu que deve ser ruim ser Liu. Afinal ele é limitado por um herói com uma patente C. O cara se irritou e bateu em uma das meninas. Essa garota é a colega de quarto do protagonista. Ela caiu no chão machucada. Liu imediatamente perguntou como ela ousa forçá-lo a beber essa porcaria. Em seguida despejou os restos de álcool na cabeça de Lin. O protagonista viu isso e imediatamente quis ir até eles, mas seu amigo o impediu dizendo que ele estava agindo de forma tão imprudente. Pen explica que esse cara é Liu. Ele é o segundo filho do herói Hankia, inclusive o pai dele é dono da companhia Kunlun. Além disso seu guarda-costas é um herói da categoria C, então Pen implorou para o amigo não ir porque ninguém comum podia lidar com essas pessoas. Yang ainda resistiu dizendo para deixá-lo ir. Seu amigo disse que uma pessoa tão normal como ele não pode ter esse tipo de rival. O protagonista por sua vez respondeu friamente que sabia disso e ele só queria ir ao banheiro. Enquanto isso Lin estava sentada no chão com lágrimas nos olhos. Liu disse que ela já sabia o que fazer para se desculpar. Tinha que beber todos os vinhos, assim ele a deixaria ir. Um dos homens se aproximou dela e começou a despejar à força uma bebida em sua boca. De repente ele foi chutado com tanta força que voou a poucos metros de distância da menina. O protagonista usando apenas uma máscara de pássaro disse que soube que o filho do herói Xiong estava aqui. O guarda-costas perguntou quem ele era e Liu disse que deve ser algum idiota querendo causar problemas. O protagonista sempre fala que quer fazer uma negociação com Liu. O cara já estava muito bêbado mas ainda olhou para ele e perguntou que tipo de negociação. O guarda-costas interveio dizendo que era hora deles saírem porque já era bem tarde. Liu jogou uma garrafa em direção a Wu e mandou ele calar a boca porque queriam fazer um acordo com ele. Wu estava irritado com suas travessuras, mas ainda assim se calou. Em seguida Liu perguntou que tipo de acordo Yang queria fazer com ele. Mas o guarda-costas o parou de novo explicando que ele estava bêbado e que deveria descansar agora. Wu acrescentou que conversaria com o próprio cara por ele. O protagonista sentado em um sofá disse que era contra a violência, mas como Wu o impediu de falar sobre assuntos importantes com seu próprio mestre, agora ele receberá uma lição. Nesse momento o guarda-costas se levantou do seu assento e começou a ativar sua habilidade perguntando quem lhe dará uma lição. O guarda-costas disse ao prota que ele teve muito azar hoje. Suas habilidades foram ativadas e todo o seu poder estava em suas próprias mãos. Logo vemos seus punhos cobertos com bolas de fogo. O protagonista notou que eram elementos mais altos do ranking. Os outros começaram a dizer que ele era corajoso porque ousava desafiar o aluno do herói de Hankia. Algumas garotas se aproximaram de Lin e a ajudaram a se levantar. Outras pessoas presentes perguntaram por que eles estavam brigando. Alguns disseram que a máscara do protagonista parece uma galinha. Eles tinham dúvidas se nosso garoto seria capaz de lidar com Wu. Nesse momento o guarda-costas apontou seu punho para Yang, mas ele não se moveu um centímetro. Isso deixou o herói ardente um pouco nervoso porque ele acreditava que o garoto ia se esquivar. Wu pensou que poderia ser algum tipo de armadilha e quando seu punho quase se aproximou, o protagonista se esquivou e perguntou sarcasticamente se essa é toda a sua habilidade. O guarda-costas riu e disse que desde o dia em que se tornou um herói, nenhum inimigo ou besta foi capaz de resistir a esse ataque. Em seguida enviou uma corrente de fogo de poder em sua direção. Todos estavam em choque e com medo porque seu poder poderia definitivamente machucar alguém. Eles questionaram como Wu foi capaz de colocar fogo em alguém. De repente o protagonista foi capaz de sair do fogo ardente sem danos. O herói ardente ficou chocado que Yang estava ileso. Logo nosso garoto levantou a mão e o atacou com sua capacidade de ataque mental. Por causa disso o guarda-costas congelou e imediatamente caiu de joelhos. Yang se aproximou dele e bateu em seu pescoço. O cara imediatamente caiu desacordado. Nesse momento Liu estava observando tudo isso e disse que esse cara acabou sendo muito forte, até mesmo um boxeador ardente não poderia superar um único golpe. Enquanto isso Yang extraiu a habilidade do guarda-costas. Sua habilidade foi incluída na habilidade de rank C, chamada Punho Flamejante. A descrição diz que esse poder é capaz de gerar fogo nas mãos para atacar seus inimigos, e também é uma ótima habilidade para cozinheiros. Assim que Yang terminou ele olhou para Liu. Os seguranças que estavam atrás dele sumiram imediatamente. O cara começou a deslizar para fora da cadeira de susto.
E ficou indignado com a forma como seu guarda-costas perdeu para ele. Então, olhando rapidamente para o protagonista, ele gaguejou e perguntou sobre a negociação que ele queria falar. Liu acrescenta que se ele precisar de dinheiro, ele pode transferir o quanto quiser agora. Mas o protagonista ignorou suas palavras e o levantou pela garganta, deixando o cara sem fôlego. Liu pergunta se ele conhecia seu pai. O protagonista respondeu que seu pai é o herói Xiong. O cara diz que seu pai não vai deixar em paz se algo acontecer com ele. Nesse momento, Yang perguntou se Liu queria ter algum tipo de habilidade. Seus olhos arregalaram de surpresa e Yang o soltou no chão. Em seguida, o protagonista lhe jogou um pedaço de papel e disse que se ele quisesse uma habilidade, ele deveria vir a este endereço em 7 dias. Depois de algum tempo, Yang já estava sem máscara e com suas roupas habituais. Pen questiona onde ele estava. O protagonista disse que o bar era muito barulhento e por isso ele saiu para recuperar o fôlego. Então perguntou o que aconteceu. Pen disse que ele perdeu um show muito bom. Yang, por sua vez, pensou que a primeira parte de seu plano estava concluída. Agora resta apenas esperar que Liu morda a isca. O objetivo do nosso garoto é verificar de dentro os heróis da companhia Kunlun. Assim, será muito mais rápido desvendar o que aconteceu com sua irmã. Nesse momento, a cena muda para os heróis de Kunlun. Várias pessoas assistiram a um vídeo onde um homem mascarado atingiu um herói ardente e o nocauteou com uma mão. Quando o vídeo terminou, o homem de cabelos grisalhos perguntou o que todos achavam. Esse cara de cabelo branco é o dono da companhia Kunlun e pai de Liu. Seu nome é Xiong. O aventureiro da geleira disse que o homem mascarado usou sua mão como uma faca para lidar com Wu. Em sua opinião, a habilidade de combate dele deve estar no rank B ou até mais alta. O espadachim pródigo disse que não foi isso que eliminou o boxeador ardente. Ele explica que o guarda-costas já tinha perdido no momento em que o homem mascarado fez um movimento com sua mão. Logo o dragão demoníaco jogou uma pasta em sua direção e disse que essa era a avaliação do boxeador ferido do departamento de identificação. Eles deveriam dar uma olhada nele. Depois de olhar para os documentos, os caras ficaram muito surpresos. Acontece que eles viram que a habilidade de Wu desapareceu. Xiong fala que parece que agora eles estão enfrentando um grande problema. O espadachim pergunta de onde veio esse cara que foi capaz de apagar as habilidades de outras pessoas. O dragão demoníaco respondeu que até onde ele sabe apenas o herói Ren de nível S tem essa habilidade. O espadachim imediatamente olhou para ele e perguntou se ele estava pensando que esse cara era do Ren. O herói da geleira pulou de seu assento e disse que isso não poderia ser porque Ren é um homem velho que já tem o pé dentro do túmulo e era impossível que ele pudesse aparecer agora. O dragão demoníaco diz tristemente que a empresa Kunlun não pode lidar com essa questão sozinha. Então eles devem relatar isso à Associação de Heróis. O espadachim fala que não é para reportar. Ele explica que não importa se esse homem mascarado trabalhe para alguma empresa. Eles precisam recrutá-lo o mais rápido possível. Depois de pensar sobre isso, a reunião acabou. A cena muda para a mansão de Liu. O cara estava deitado no sofá e se perguntou se ele realmente poderia obter pelo menos uma habilidade. Em seguida, pegando um pedaço de papel e olhando para o endereço, ele lembrou que Yang disse que aquilo era um acordo. Então o cara se perguntou o que Yang ia querer dele em troca. Mas Liu He fala que não importava porque em alguns dias ele teria uma habilidade, então não se importava com o resto. Enquanto isso, vemos Yang e seu amigo Pen indo ao museu da cidade Lujuan. O protagonista foi perguntado por Pen por que ele o convidou para o museu. Ele disse que queria aprender mais sobre monstros para que fosse mais fácil para ele escapar se os encontrasse. Mas em seus pensamentos, Yang queria ver se conseguia extrair a habilidade de um monstro de rank S. Assim que entraram no museu, eles viram várias garotas bonitas. Depois de ver isso, Pen disse que em sua opinião ele não estava tentando aprender sobre monstros. Na verdade era sobre pegar garotas, afinal todo mundo sabia que só beldades vêm para cá. O protagonista se irritou e apontou para um dos monstros 200 que veio aqui para isso. Este monstro era chamado de Tiranossauro de Plasma. Monstro de rank S, 7 metros de altura e comprimento de 12 metros. Esse monstro apareceu durante as invasões anteriores e pôde atirar plasma de sua boca causando um desastre. Ele causou grandes danos à cidade de Lujuan, tornando a cidade incapaz de operar. Durante a batalha foram eliminados 5 heróis de rank A, 14 heróis de rank B e 2 heróis de rank C. O protagonista diz a Pen que ele planeja escrever um artigo sobre a invasão de monstros. Pen olhou para esse monstro com admiração e com medo. Ele fala que esse bicho é muito forte e poderoso. O protagonista pensou consigo mesmo o que aconteceria se ele pudesse extrair essa terrível habilidade. Yang queria tocá-lo,
Mas então o guarda gritou perguntando o que eles estavam tentando fazer. Yang entregou o seu bilhete de identidade explicando que é um repórter e quer escrever um artigo sobre a invasão dos monstros. O guarda diz que ele só pode olhar sem tocar as mãos. Se cumprir as regras, poderá fazer o artigo sem problemas. Nesse momento, o protagonista olhou para o amigo, que rapidamente entendeu o que Yang queria e partiu em missão para distrair o guarda. Nesse momento, Pen agarra o braço do homem perguntando se ele sabe onde estão as garotas mais bonitas aqui. O guarda perguntou se ele era louco e Pen sorriu. Em seguida, conseguiu afastar o guarda. Nesse momento, o protagonista ativou a extração da habilidade e esticou a mão para o monstro. Yang acredita que sua habilidade é difícil de extrair. Quando a extração foi concluída, ele olhou para a placa de classificação de habilidade, mas não havia nada lá. Mesmo que ele estivesse cercado pela aura da habilidade, ainda não era possível ver. De repente, uma notificação apareceu na frente dizendo que essa habilidade é de rank. Seu nome é Plasma e a descrição só dizia que era capaz de criar eletricidade. Talvez isto possa ser usado para carregar o celular. O protagonista ficou muito surpreso porque ele só extraiu uma habilidade de classificação e mesmo um monstro de rank S estando em suas mãos. Nesse momento ele segurava uma pequena bola lilás de habilidade e pensou que talvez a habilidade fosse fraca porque esse monstro era um cadáver há muito tempo. Sua habilidade poderia ter enfraquecido. De repente Yang tem flashbacks de como ele extraiu a habilidade do clone do polvo. Ele percebeu que ao que parece ele não vai conseguir nada sensato aqui, mas não pode ser que ele tenha vindo aqui em vão. Então nosso garoto fala que tem que continuar as buscas. Depois de algum tempo o protagonista chega ao seu apartamento. Ele estava sentado em seu quarto com 3 bolas de habilidade acima da tabela. Ele só foi capaz de obter 3 habilidades de baixo escalão percorrendo todo o museu. Uma delas era uma habilidade de classificação F chamada clonagem. A descrição diz que pode ser usada para criar um clone por 1 minuto. Outra habilidade também foi incluído no título de classificação F e seu nome era controle humano. A descrição explica que esse poder pode fazer qualquer pessoa demonstrar interesse. Na avaliação foi perguntado se ele ia usar isso para cometer atos obscenos. A última habilidade foi extraída do monstro da eletricidade. O protagonista fala que a força dessas habilidades é tão fraca que o assusta. Ele pensa que já que as habilidades podem ser combinadas, talvez também possam ser desmontadas. Ele queria tentar fazer isso com a habilidade de fogo. Depois de algumas tentativas, o protagonista foi capaz de desmontar uma. De repente, cubos escuros apareceram na mesa à sua frente. A tabela dizia que essa habilidade é de nível uma chamada energia escura. A descrição fala que é um forte item resistente. Yang, pegando um deles, se perguntou se poderia ser que as habilidades são feitas desses cubos, ou seja, ele pode realmente desmontar a habilidade tomando todos esses cubos. Yang notou que a habilidade poderia ser decomposta no mais básico componentes que são, e então você pode usar esses cubos de energia escura para melhorar as habilidades. Ele combinou o poder do fogo com o cubo escuro e de fato a capacidade melhorou. Agora essa habilidade fazia parte do rank. Seu nome é controle humano e ele pode mentalmente se aproximar do objetivo avaliando a capacidade de enganar as pessoas. Agora Yang pode começar a se envolver em golpes. O protagonista ficou surpreso por ter sido capaz de fazer isso. Depois de olhar para o resto dos cubos, ele pensou que agora seria capaz de criar uma habilidade de rank S. De repente, gritos foram ouvidos do lado de fora. Alguém gritava para não tocá-la. Yang se perguntou se Liu veio atrás de Lin. Nesse momento os pais de Lin estavam sentados do lado de fora e ela estava chorando. Seu pai disse que eles não estavam intencionalmente tentando enganá-la. Mas se não tivesse feito, ela não teria mandado dinheiro. A mãe também entrou na conversa e disse que o irmão precisava de dinheiro para comprar uma casa e um carro, e também conseguir uma esposa. No total foi $1 milhão. A mãe acrescentou que não podia conseguir todo esse dinheiro sozinha. Lin cerrava os punhos e disse que eles estavam a enganando o tempo todo dizendo que seu pai estava muito doente e que ela precisava enviar dinheiro. A garota fala que eles não imaginam o quão desesperada ela estava quando descobriu que seu pai estava doente. Ela trabalhava do turno de manhã até a noite e ainda tinha 4 empregos de meio período. Tudo isso apenas para ganhar dinheiro o mais rápido possível. O pai fala indiferente que eles queriam ver quanto ela ia conseguir ganhar. Além disso, ele deu um jeito de obter, até porque a linhagem de sua família não pode acabar. Lin pergunta se o pai planeja conseguir o resto do dinheiro vendendo ela para um estranho.
A mãe pegou suas mãos e disse que mesmo que essa pessoa não tivesse um ensino superior, ele é honesto e gentil, então não vai maltratá-la. Lin imediatamente puxou sua mão e disse que eles podem imaginar de onde vieram os 50.000 que ela enviou há uma semana. Ela precisou praticamente vender seu corpo por esse dinheiro. Os pais ficaram muito surpresos porque não esperavam isso. O pai irritado perguntou como ela ousava arruinar a reputação de sua família. Ele queria bater nela, mas foi parado pelo prota. Yang diz que eles podem discutir tudo com calma porque ela ainda é filha dele. O homem imediatamente quem é ele para se intrometer nos negócios da sua família. Ele explica que está punindo a filha pelo que ela fez. O protagonista nota que o pai dela não se arrependeu de nada, mas a mãe parece se sentir mal com tudo o que fez, então Yang decidiu que iria ajudá-la um pouco e ver se ela poderia ajudar Lin. Então ele ativou sua capacidade de controlar pessoa. De repente a mulher bateu em seu marido dizendo que sua filha até se tornou uma menina fácil por causa dele. Ela abraçou Lin e pediu perdão. O pai disse que então deixaria o irmão dela ganhar o dinheiro sozinho. O protagonista ficou feliz que eles se arrependeram a tempo. Yang lembra do estado da irmã e se arrepende de não ter dito que a amava antes. Na manhã seguinte na estação de trem, Lin acenou com as mãos em um gesto de perdão e disse aos pais para terem cuidado na volta. A mãe se despediu dela dizendo para ter cuidado e não fazer mais nada estúpido. A menina olhou para o protagonista e agradeceu por acompanhá-la até a estação de trem. Yang disse que esperava que seu irmão entendesse. Isso seria muito mais útil do que qualquer quantia de dinheiro. A menina corou um pouco e disse para ele se aproximar um pouco. Quando Yang se aproximou, ela o beijou na bochecha e agradeceu novamente. À noite o protagonista chegou a um prédio de máscara. Ele notou que o centro de processamento de cadáveres de monstros de alto nível é extremamente forte. Como esperado de uma área de manipulação de cadáveres de monstros, a segurança aqui é altamente fortificada. Nesse local é guardada uma alta quantidade de corpos de monstros, bem conveniente para Yang já que ele pode obter diferentes tipos de habilidades. Enquanto ele se escondia nas sombras um caminhão passou por ele e Yang pensou que poderia escolher uma maneira especial de entrar. Em seguida ele pulou no caminhão e se agarrou a ele. Mas para sua surpresa uma garota de cabelos ruivos apareceu à sua frente. Ele queria falar alguma coisa mas ela o silenciou. Yang estava apertando ela no caminhão enquanto se segurava. Yang notou que essa mulher também está querendo se infiltrar no centro de manipulação de corpos. Ele a cumprimentou e disse que era uma coincidência, mas ela timidamente gritou que não era coincidência e que ela foi azarada de se deparar com ele. Nesse momento a garota se apresentou dizendo que era Qiandu da guilda Fan Hai. Em seguida perguntou o nome dele. O prota inventou outro nome e se apresentou como Yuji. Qian fala que logo chegariam à área de entrega. Mas ela não vai conseguir pular com ele agarrando desse jeito. O protagonista pediu para ela grudar nele. Em seguida ambos pularam do caminhão e rolaram no chão. Ian pergunta por quanto tempo ela iria abraçá-lo assim. A menina corou e respondeu que se a situação não exigisse ela nunca iria querer abraçá-lo. Depois disso os dois entraram na sala de processamento de cadáveres e a garota perguntou por que ele parecia nunca ter visto nada assim. Talvez ele fosse novo nesse negócio. O protagonista respondeu que era novo e estaria sob a supervisão dela. Então eles foram para alguma sala e havia um monstro que parecia um boneco de neve deitado lá. Qian disse que seu chefe precisava dos cabelos brancos desse lobisomem e ela teria que cortá-lo com cuidado. Então ela os cortou e tirou algum tipo de bolsa. Qian-Ri diz que sua habilidade é esse armazenamento. Ela pode armazenar um monte de coisas. O protagonista lamentou não poder assaltar essa habilidade dela. Nesse momento a garota se virou e disse que agora eles deveriam ir para a próxima sala de investigação. Enquanto isso, Yang foi rapidamente capaz de extrair a habilidade do monstro. Era uma habilidade de rank D. O nome é transformação de metal e esse poder pode mudar a aparência de qualquer avaliação de metal. É o sonho de qualquer proprietário de serviço de carro. De repente o alarme disparou e ambos foram surpreendidos. Logo um homem entrou na sala gritando que o monstro reviveu. Mas então ele foi agarrado pelos tentáculos do monstro e arrastado para longe da sala. Quem estava com tanto medo que mal conseguia ficar em pé. Então ela pediu ao prota que a apoiasse um pouco. De repente ela também foi agarrada pelos tentáculos do monstro e começou a se afastar. Ian imediatamente ativou sua habilidade de fogo de poder e correu atrás dos tentáculos. Ele notou que esses tentáculos eram muito rápidos. Depois de olhar para todos os lugares ele percebeu que tudo era de metal. Então ativou a transformação de metal de classificação D. O protagonista transformou o metal como se fossem uma faca afiada e elas cortaram os tentáculos em várias partes. A garota acabou caindo no chão e Yang perguntou se ela estava bem.
que ainda estava sentada no chão e disse que aqueles tentáculos eram tão fortes que até a machucou. Ela perguntou que tipo de monstro era e como essa coisa reviveu. O protagonista respondeu que eles iam descobrir agora. Nesse momento o próprio monstro apareceu na frente deles. Em vez de uma cabeça havia um crânio humano e muitos tentáculos. Ele já havia conseguido agarrar várias pessoas e todos gritavam por socorro. Nesse momento o monstro os notou e enviou seu tentáculo. Yang, usando sua habilidade de transformação de metal, foi capaz de fazer um escudo, mas não aguentou por muito tempo. Vendo isso, a menina começou a gritar e entrar em pânico, dizendo que agora seria comida. Yang percebeu que isso não podia continuar e lembrou que tinha acabado de ver várias latas de gasolina. Então o protagonista pediu à menina para não ter medo porque ele tem uma ideia. Em seguida, jogou várias latas de gasolina no monstro e direcionou sua bola de fogo para ele. O bicho explodiu e todas as pessoas começaram a correr para a saída. Enquanto Yang e Qian corriam, os tentáculos os perseguiam e só queriam agarrar a menina. De repente alguém cortou o monstro ao meio. Era um homem e ele tinha um olhar ameaçador. Em seguida o cara perguntou se são eles os ladrões que reviveram os monstros para atacar este lugar. Ao ouvir essa declaração, a menina começou a gritar perguntando quem ele era e por que estava falando besteira. O velho olhou com raiva e disse que ela era mal educada. A menina ficou ainda mais furiosa e gritou que ele estava se comportando de forma desrespeitosa mesmo sendo um homem idoso. O protagonista imediatamente reconheceu esse cara como o herói Duan Shuiliu. Há alguns anos atrás ele solou um macaco berserk mutante. Nesse momento ele acenou com a cabeça e cumprimentou o herói Duan. O velho, reconhecendo seu respeito, se virou para o monstro e disse que lidaria com eles depois que terminasse de lidar com o monstro. O protagonista não entende por que um herói de rank apareceu no centro de manipulação de cadáveres. Nesse momento Duan puxa sua espada e pula sobre o monstro, atacando com suas habilidades. O nome do ataque era Corte do Lobo Ganancioso. De repente a silhueta de um lobo saiu da espada e cortou os tentáculos do monstro em várias partes. O protagonista, assistindo a tudo isso, disse que é o esperado de uma habilidade passada de gerações. O ataque que essa espada possui é destrutivo e poderosa até mesmo pós-heróis de rank S. Eles mal podem se esquivar disso. Nesse momento Qian fala admirada que era muito legal. O monstro rosnou ameaçadoramente e começou a atacar o herói com todos os seus tentáculos. Ele mais uma vez atacou com a espada, mas usou o segundo estilo, chamado corte dimensional. Agora o monstro ficou completamente sem tentáculos. Duan finalizou cravando uma faca em sua cabeça. Assim que lidou com esse monstro, ele pousou no chão e disse que agora era a vez dele lidar com eles. O protagonista e Qian notaram o quão intensos seus olhos estavam. Yang respondeu que realmente não foram eles que reviveram essa besta. Duan não quis acreditar porque eles tinham personalidade suspeita. A menina virou para Yang perguntando se ele se sentia confiante de derrotar esse velho. O protagonista perguntou se ela ia no seu lugar caso ele não fosse capaz. Qian respondeu negativamente e disse que só queria deixá-lo pegar uma arma emprestada. Em seguida lhe deu uma armadura feita com os materiais de um monstro de rank B. Ela disse que tinha certeza de que iria ajudá-lo e torceria por ele. De repente o velho Duan o atacou. Mas o protagonista foi capaz de segurar seu golpe com a ajuda da armadura. Ele notou que essa armadura é realmente muito poderosa. Ela poderia resistir ao ataque do herói. Nesse momento o velho começou a atacar de diferentes lados. Mas Yang ainda conseguiu segurar seus golpes e começou a usar sua capacidade de reinicialização cerebral. Por conta disso o velho passou a atacar mais devagar, mas Yang percebeu que não era suficiente para derrotá-lo. Então ele usou sua habilidade de controle humano e Duan congelou no ar. O herói perguntou se sua habilidade era parar seus movimentos. Yang respondeu que estaria em perigo se não fizesse isso. Duan fala que são esses truques que os ladrões mesquinhos gostam. De repente Yang usou a habilidade de transformação de metal para criar sua espada e atacar. O protagonista observou que cada golpe de Duan é forte, mas ele pode usar o controle para detê-lo por um curto período de tempo. Nesse momento outros funcionários apareceram após escutar o barulho. Eles acham que Yang deve ser muito forte por conseguir enfrentar Duan. Um cara até pergunta se o garoto pode ser o deus das armas. O protagonista não conseguia entender quem era o deus das armas. Duan disse que a julgar pelos ataques de Yang ele provavelmente não é um ladrão. Então guardou sua espada e ordenou que todos deixassem essa área de processamento de cadáveres, pois tinha algo a dizer para Yang. O pessoal hesitou um pouco, mas quando viram seu olhar irritado e indignado, imediatamente correram para fora. Qian disse que o esperaria do lado de fora. O protagonista questiona o que ele queria lhe dizer.
Duan disse que sabe que o jovem não é um deus das armas, suas habilidades não podem se comparar com as do deus das armas, apenas a habilidade de metal era semelhante à dele. Duan acrescentou que apesar disso ele tem várias habilidades, portanto o protagonista poderia ser considerado forte, e alguém assim nunca viria aqui só para roubar alguns pelos dos monstros, então perguntou se ele veio aqui em busca do segredo mundial. O protagonista ficou ainda mais perplexo sobre o que Duan estava falando, mas decidiu que iria descobrir mais informações dele. Então Yang respondeu positivamente. Duan ri e fala que é bom ver pessoas assim, então decide que vai contar. Duan conta que o verdadeiro propósito da construção deste centro é abrir um túnel de mão única para o mundo dos monstros, chamada Cavidade Branca. Yang ficou muito surpreso com isso e lembrou do que aconteceu há 15 anos. Há 15 anos a Cavidade Branca da cidade Hong foi aberta com sucesso. A Associação de Heróis enviou uma equipe de primeira linha para o mundo dos monstros com uma responsabilidade especial e uma missão de entrar no mundo dos monstros. Duan era um deles. Muitos heróis da categoria S faleceram durante a missão, apenas ele e outras 2 pessoas conseguiram retornar. Atualmente todos os centros de manipulação de monstros são construídos nos pontos mais fracos da Terra. Desde que eles continuem queimando os corpos de monstros nesses pontos fracos eles podem abrir um buraco branco que leva ao mundo dos monstros. Ian me perguntou sobre aquele monstro que ganhou vida. Duan disse que isso é algo que eles não dizem ao mundo exterior. Na verdade esta é uma mutação do monstro que passou pela Cavidade Branca. Duan continua falando que as pessoas neste planeta são como animais presos por feras. Somente quando reunirem as forças mais fortes da humanidade terão a chance de derrotá-los. Ele se afastou e finalmente disse que Yang poderia ir e não importa em que organização ele esteja, a única coisa que o garoto deve se lembrar é que ele faz parte da humanidade. No dia seguinte vemos um homem e uma mulher homens no escritório. Ela diz indignada que este velho Duan continua fazendo coisas estúpidas. A garota questionou como ele poderia contar essas coisas para o mundo exterior. O homem sentado na cadeira disse que mesmo que ele não tivesse contado sobre isso, mais cedo ou mais tarde outras organizações teriam descoberto sobre isso, e é impossível manter um segredo mundial apenas entre eles. Nesse momento a mulher se virou e disse que o videoconferência da sede vai começar. Outra mulher da transmissão de vídeo disse que mais de 25 pessoas estavam participando e já tinham preenchido todas as condições necessárias para considerar um caso de categoria S. Além disso, eles iniciaram uma conferência sobre o que aconteceu à Associação de Heróis. A reunião irá definir se eles falam da Cavidade Branca para outras organizações da categoria A até as superiores. Depois disso a cena muda para Yang. Ele visitou a irmã e sentou ao lado dela na enfermaria. Feifei ainda estava inconsciente. Yang começou a contar que tinha aprendido uma dura verdade hoje. No momento em que ele estava deixando o prédio do centro de processamento de cadáveres, todo mundo estava se perguntando o que estava acontecendo lá dentro e se Yang havia vencido. Porque ele foi o único que saiu. Qian se aproximou do protagonista e perguntou se ele estava bem. Yang achava que não podia deixar que outras pessoas soubessem sobre suas habilidades, então ele pediu que ela olhasse em seus olhos. Assim que ela olhou, o protagonista ativou sua capacidade de controlar pessoas e começou a dizer que ele não viu nenhuma de suas habilidades e ela também vendeu sua armadura por 10.000. Quando ele estalou o dedo, a garota imediatamente estremeceu e fugiu dizendo que estava bem. Nesse momento o protagonista diz a Feifei que essa garota era igual a ela. O protagonista promete que vai dar um jeito de acordá-la assim que ele tiver sua revanche. Depois de algum tempo a noite chegou. Yang estava em seu quarto. O garoto sentou em frente a uma mesa e ativou sua capacidade de transformação de metal. Ele transformou um pequeno metal em um anel. Era um anel de absorção de estrelas e há a capacidade do medicamento no frasco. O protagonista fala que não podia deixar as pessoas saberem sua real capacidade. Portanto ele teve que usar essas 2 coisas para enganar Liu. Yang refez sua máscara e ao mesmo tempo ele transformou completamente suas roupas, chamando esse conjunto de roupas de cobra. Suas habilidades serão diferentes e dessa vez ele será um Rank S. O protagonista resolveu criar vários nomes e roupas para não ser identificado. O principal objetivo de Yang era recrutar alguns heróis, mas ele pretendia fazer Liu resolver isso. Depois de algum tempo o prota se dirigiu a um prédio que ele já conhecia. Liu estava dormindo no chão esperando por ele. Yang gritou para ele acordar. Liu pulou de seu assento e quis perguntar como ele ousa tratá-lo assim, mas quando viu Yang o cara se calou e pediu perdão.
O protagonista agradeceu por Liu ter vindo e disse que parecia que ele realmente acreditava nele. O cara começou a implorar para Yang dar uma habilidade e em troca ele pode obter o que quiser, pelo menos dinheiro ou status. O protagonista se afastou e disse que não estava interessado em tudo que ele listou. Em seguida falou que conseguir habilidade é fácil, ele só precisa olhar em seus olhos. Liu rapidamente obedeceu e Yang usou seu novo controle. Nesse momento o protagonista ordenou que ele contasse tudo o que sabe sobre a pílula azul, mas o homem com seus olhos indiferentes apenas olhou para ele. Yang se perguntou por que não estava funcionando e ordenou que ele se esbofeteasse, mas Liu ainda estava imóvel. Olhando para ele, o protagonista pensou que esse cara talvez já tivesse algum tipo de habilidade e se perguntou se quanto maior o rank, a pessoa pode ser resistente ao controle humano. Em seguida, com um ataque mental, ele começou a analisar. Yang lembra que da última vez Liu não o atacou no bar e não parecia que ele tinha uma habilidade, mas ainda assim o prota tentou extrair a habilidade dele. De repente chega uma notificação que a habilidade foi roubada. Isso surpreendeu muito o protagonista. Porque ele pensou que esse cara não tinha nada. Essa habilidade é de Rankia, seu nome é Renascimento e a descrição explica que a pessoa pode voltar um dia antes de ir de base, embora esteja em uma capacidade de classificação A. Só pode ser usada após você já ter sido destruído. O protagonista não esperava que Liu pudesse ter uma habilidade, mas ainda assim ele gentilmente o investiu com uma pérola que ele recebeu no centro de processamento de monstros, e Yang resolveu ser gentil e repor uma habilidade nesse cara. Quando Yang terminou ele deu a ordem para Liu acordar. O garoto abruptamente pulou de seu assento e perguntou quando ele caiu no sono. O protagonista disse que estava tudo bem e mostrou o anel. Yang explicou que este é um anel de absorção feito pela organização e ele pode usá-lo como roubo de habilidade. Liu perguntou surpreso se era verdade que poderia existir tal coisa. Em seguida Yang lhe entrega uma garrafa de líquido e diz que a organização usa esse medicamento para dar habilidade a pessoas comuns. Liu imediatamente pegou e perguntou se Yang não estava enganando ele. O prota disse que ele poderia tentar descobrir se era verdade ou não. Liu pensou que isso poderia ser veneno, mas achou que se Yang quisesse destruí-lo não teria atrasado. Então ele resolveu beber. Depois que bebeu o remédio seus olhos imediatamente começaram a ficar vermelhos e Liu começou a sufocar. Yang sorriu e disse que logo descobriria a força de ter uma habilidade. Liu começou a se transformar em um lobo e disse que todo seu corpo estava em chamas. Depois de alguns segundos o cara se transformou completamente em um lobisomem cinzento. Liu até olhou para si mesmo e perguntou se isso era ele. O protagonista respondeu que essa era sua habilidade. Liu disse que seu irmão poderia se transformar em um dragão, então perguntou se ele era mais forte do que seu irmão ou mais fraco. Yang responde que seu irmão tem uma habilidade de classificação A, e ele só tem uma classificação E. O cara ficou indignado e disse que há uma diferença de 3 postos entre ele e o irmão. O protagonista pediu para não se preocupar porque ele tinha acabado de entrar na organização, então eles só poderiam lhe dar um remédio fraco por enquanto. Liu lamentou e olhou para ele com olhos de cachorro. Yang pensou que mesmo transformado em um lobisomem o cara é inocente como um cachorro. Nesse momento nosso prota acrescentou dizendo que considerando que eles estariam trabalhando juntos agora, ele mudou o medicamento para rank. Liu rapidamente começou a pensar que essa organização deve ter remédios de outro rank. Isso significa que ele pode um dia se tornar mais forte do que seu pai. De repente Liu caiu de joelhos o chamando de pai e abraçou o protagonista perguntando se ele poderia mudá-lo para um rank mais alto. Yang disse indignado que não era necessário chamá-lo de pai. Liu pediu para deixá-lo chamar pelo menos de padrinho. Afinal ele nunca havia recebido tamanha gentileza de ninguém em sua vida. O protagonista responde que não tinha o que fazer. Mesmo que o chamasse de padrinho, a organização tem suas próprias regras e ele só deve obtê-las quando fizer conquistas suficientes. Liu, sentado em suas patas traseiras como um cachorro, perguntou que tipo de organização era. Yang responde que o nome de sua organização é Juiz e foi criada por um lorde poderoso. O chefe possui 12 administradores ao seu lado. Essas pessoas são os 12 zodiacais chineses. O protagonista explicou que é um desses 12 administradores e seu nome é Yuji. Liu perguntou quão forte é o chefão se um homem tão poderoso como Yang é só um administrador. O protagonista pediu para não tentar fazer adivinhações. O chefe não é aquele que costuma mostrar a cara, é muito misterioso. Nesse momento Liu está com um brilho nos olhos e pergunta o que ele pode fazer para elevar rapidamente seu nível. Yang responde que através do cumprimento das tarefas que a organização dá, ele só tem uma tarefa.
Nesse momento Yang disse que Liu deveria usar seu título de jovem mestre da companhia Kunlun para buscar informações sobre a pílula azul. Liu perguntou o que era isso. Yang disse que parecia ser uma pílula que poderia aumentar suas forças. Ele explica que veio à cidade para descobrir sobre as forças por trás dessa coisa. Liu pergunta com admiração se isso pode realmente aumentar a força de uma pessoa. Se for, então é muito maravilhoso. O protagonista acertou o cara na cabeça dizendo para ele não abrigar tais ideias malignas. Acontece que um herói usou essa pílula e uma pessoa inocente sofreu por isso. Nesse momento Liu, tendo recuperado sua aparência, perguntou quem era esse herói que havia machucado uma pessoa inocente. Yang respondeu que é um herói de sua empresa, o aventureiro da geleira. Liu ficou muito surpreso porque Bing Xuan é um aventureiro glacial que sempre se comporta legal, mas na verdade ele pode ser um viciado lixo. O protagonista diz que depois que Liu obter informações úteis eles vão se encontrar aqui novamente. Então ele vai lhe dar uma habilidade de classificação D. Ying também acrescentou que o efeito do remédio dura apenas uma semana, portanto Liu deve trazer informações dentro de uma semana. Liu ficou em choque. Depois de algum tempo o protagonista já tinha trocado de roupa e caminhava pela rua, até que ele viu uma declaração na parede onde dizia que ele próprio era procurado. Eles o desenharam com uma capa de chuva preta e com uma máscara branca no rosto. No cartaz tinha um número para ligar caso encontrassem o prota. Yang, vendo isso, cuspiu o refrigerante que ele tinha bebido. O dono da loja gritou para ele não sujar seu estabelecimento. Depois disso Yang continuou sua caminhada quando de repente viu uma garota parecida com Qian. Ele a viu entrando no beco com outra pessoa e começou a observá-los. 2 homens e uma mulher estavam na frente dela. Um dos homens disse que era melhor ouvir e dar a eles a espada do mestre. Qian disse indignada que não fazia ideia de que lâmina ele estava falando. Os homens gritavam que ela ia enganou e estava brincando com seu jovem mestre porque ele é muito ingênuo. Além disso, ela usou suas joias falsas em troca de sua lâmina. Os caras voltaram a falar que é melhor dar a lâmina se ela quiser continuar viva. O protagonista se perguntou se essa lâmina é a lendária arma de classificação S que Qian realmente tinha. Nesse momento a garota se perguntou se aquela lâmina porcaria é realmente uma coisa boa. Então, escondendo a bolsa pelas costas, ela disse calmamente que não sabe sobre isso e talvez eles estivessem errados. Ian pensou que esse argumento era muito pobre. Além disso, dá pra ver de longe que ela é gananciosa e está escondendo a lâmina. Nesse momento a garota desconhecida disse que não havia necessidade dessa conversa e eles iriam para a ação. De repente o homem a atacou usando sua habilidade estilo exército facas triplas. O de máscara usou a habilidade de clone. O protagonista rapidamente notou que esses são os detentores de habilidades herdadas e ambos estão acima do rank C. Qian tirou uma lâmina de sua bolsa e gritou que ela não era tão fácil. Esta arma está no rank B. Devido à força do fluxo do vento eles voaram vários metros de distância. Qian voou e riu dizendo que não havia nada que pudesse fazer ela devolver essas coisas. A menina que assistia ativou sua habilidade de rank A. Em seguida se transformou na Rainha da Neve. Qian ficou surpresa que começou a nevar do nada. O protagonista imediatamente trocou de roupa usando a habilidade de trocar de roupa. A Mulher da Neve perseguiu Qian e a atacou com a ajuda de um tufão de neve. Yang logo gritou o nome de Qian. Todas as pessoas se reuniram do lado de fora assistindo à luta. O repórter apontou para a cidade e disse que havia uma batalha. Então pediu que, se houvesse um herói em algum lugar próximo, viessem ao resgate o mais rápido possível. Qian bateu forte no chão. A Mulher da Neve que estava sobre ela perguntou se Qian agora vai devolver as coisas que originalmente não pertenciam a ela. Qian perguntou zombeteiramente qual delas. Em seguida tirou 2 pequenas lâminas de suas costas. Isso irritou muito a garota e ela congelou Qian até os tornozelos e disse que era melhor para ela ser honesta e entregar os objetos agora mesmo. Caso contrário, ela rasgaria suas pernas congeladas em pedaços. Qian, levando a lâmina em suas mãos, disse que nunca cederia aos seus truques. Afinal, ela honestamente conseguiu todos esses itens graças às suas habilidades. Em seguida, Qian jogou a lâmina em direção ao prota e disse que agora iria lhe dar isso de graça. Yang agarra a lâmina e agradeceu por isso. Mas quando ele tirou a lâmina do estojo, viu uma lâmina enferrujada e gritou que ninguém precisaria de uma lâmina tão desgastada, mesmo que lhe oferecessem dinheiro. Qian confessou que ela mesma não sabia por que essas pessoas a estavam perseguindo por essa lâmina. A Mulher da Neve gritou que esses dois eram aliados e os caras deveriam agarrá-los. Nesse momento todos os ninjas começaram a atacá-lo. De repente a lâmina começou a brilhar com uma cor roxa e Yang percebeu que essa lâmina estava
Absorvendo seu poder mental, seu corpo começou a se mover sozinho por causa da lâmina e ele começou a lutar contra eles. Isso surpreendeu muito o ninja. O outro queria atacar por trás, mas Yang se esquivou do golpe de espada e ativou o poder da espada. O ninja pediu à Rainha da Neve que o salvasse. Naquele momento Yang já extraiu a habilidade dele. O poder era de Rank C. Seu nome é 3 estilos de lâmina e essa habilidade permite que você ative o poder da lâmina para lutar contra o inimigo. O protagonista, ainda segurando a lâmina, diz que isso não parece tão legal. Essa lâmina estava absorvendo muito poder mental. De repente a Mulher da Neve começou a atacá-lo. Yang fala que parece que ele terá que usar a habilidade de renascimento hoje. Mas então um raio verde foi capaz de quebrar todas as barreiras. Todas as pessoas ficaram surpresas com o que era. Nesse momento o dragão demoníaco e o espadachim apareceram na frente deles. O dragão diz que eles do grupo Sakura são muito arrogantes na área 6. E agora ainda ousam causar problemas aqui. A Mulher da Neve disse que eles estavam aqui para devolver o que lhes pertencia e acrescentou que eram eles que estavam abusando de seus poderes. Qian gritou indignada dizendo que foi o mestre que lhe deu a lâmina. Então agora essa lâmina era toda dela. A Mulher da Neve olhou para ela e pensou que como 2 heróis de patente estão aqui, ela não tem chance de vencer, então o melhor a se fazer é escapar. De repente ela envia um fluxo gelado para Qian e diz ao grupo de Kunlun que mesmo que eles eliminassem seu povo, se eles devolvessem a eles o que originalmente lhes pertencia, ela deixaria a cidade e salvaria a vida dessa garota. O dragão riu e disse que ninguém havia dito que ela poderia deixar a cidade. A menina olhou com raiva. Em seguida o dragão se volta para o espadachim e diz que vai deixar essa garota para ele porque quer testar as habilidades do cara chamado Yuji. O espadachim disse que a empresa Kunlun pretende recrutar esse garoto e o aconselhou a não exagerar. O dragão já começou a atacar e disse que irá pegar leve. O herói queria atingi-lo com um punho, mas o protagonista foi capaz de bloquear seu golpe com uma lâmina. Mas por causa da força do golpe ele voou vários metros de distância. Qian gritou seu nome preocupada. O herói dragão sorriu e perguntou se isso é toda a sua capacidade. A Mulher de Gelo disse que agora era sua vez. Em seguida enviou uma nova corrente de lâminas de gelo para Qian, mas o espadachim com a ajuda de seu golpe a expulsa com um vento forte. Qian perguntou como a garota não foi picada em pedaços. O espadachim respondeu que ele não a atingiu e que era apenas uma ilusão. Isso significa que a menina escapou, mas ainda precisa estar em algum lugar próximo. Qian olhou ao redor e gritou pelo seu irmão Yuji. Neste momento Yang estava escondido sentado no chão. Ele estava muito cansado e notou que a lâmina não tinha deixado uma gota de força em seu corpo. Yang não entendia como poderia lidar com essa ameaça agora. Mas de repente ele teve a ideia de que se está é a arma de um monstro, então ele pode extrair uma habilidade. Quando ele extraiu sua habilidade foi capaz de obter 25 unidades de energia escura. Yang notou que embora ele não pudesse extrair a pérola da habilidade, ele ainda conseguiu um monte de cubos de energia escura. O material do qual a lâmina é feita deve ser de um monstro de classificação S. Yang se perguntou qual habilidade ele deveria melhorar para ser capaz de ir contra o dragão demoníaco. De repente um sinal apareceu na frente dele no qual foi escrito que essa habilidade é de classificação D. O protagonista imediatamente combinou os cubos escuros com a habilidade de controle metal. Logo a habilidade de controle metal chegou à classificação A. Agora a descrição explica que é possível controlar todos os metais dentro de um raio de 1000 metros. O peso máximo do metal controlado é de 1000 toneladas. Nesse momento Yang sente cada objeto feito de concreto e metal, nos carros, nos prédios e até em aviões. Finalmente ele tem a oportunidade de lutar com o dragão demoníaco. De repente a Mulher da Neve novamente lhe enviou um tufão gelado. O protagonista sem sequer olhar foi capaz de bloquear seu golpe criando uma espécie de lâmina. Com sua força a menina caiu e não entendeu como isso era possível. Yang usou sua força para segurá-la e começou a extrair uma habilidade dela. Sua habilidade era de Rankia. O nome do poder é Rainha do Gelo e a descrição explica que convoca uma Mulher da Neve para ajudar nas batalhas. A pessoa também pode optar por se fundir. O protagonista achava que era apenas uma habilidade elementar, mas ele não tinha ideia de que era um tipo de invocação. Isso é literalmente o principal sonho de todos os homens. Nesse momento a menina adquiriu sua aparência habitual e caiu. Enquanto ele a colocava no chão não demorou muito para o espadachim chegar. O dragão demoníaco perguntou com um sorriso por que ele derrubou um civil comum. O espadachim notou que sua aura havia mudado. Então o protagonista respondeu que essa garota não era uma civil, ela era a Mulher da Neve. O herói dragão gritou indignado perguntando como ele foi capaz de derrotar a Mulher da Neve.
Ian calmamente respondeu que eles poderiam lutar contra ele para ter certeza. Em seguida perguntou qual deles atacaria primeiro ou se ambos atacariam juntos.